Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Veja o que diz a palavra do Senhor. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. O contexto desse versículo é um contexto de tristeza, de angústia. Davi estava fugindo de Saul e por isso estava na terra dos filisteus. E na terra dos filisteus, ele estava em uma cidade chamada Ziglag. Ele, juntamente com os guerreiros que o acompanhavam e seus familiares. Em dado momento, Davi sai de Ziglag com seus guerreiros para acompanhar o rei Aquis, rei dos filisteus, em uma batalha contra Israel. Os príncipes filisteus, com medo de Davi, com medo que ele se voltasse contra eles durante a guerra, não aceitaram a presença de Davi no meio deles. Então Davi é obrigado a voltar a Ziglag. E após 3 dias de viagem de retorno a Ziglag, quando chegam na cidade, eles encontram um cenário de tristeza, de angústia, de dor e, por que não dizer, um cenário de terror. Diz o versículo 1 deste capítulo que os amalequitas haviam dado com ímpeto sobre a cidade e haviam quebrado tudo, destruído tudo na cidade e colocou fogo na cidade. Os familiares de Davi e dos guerreiros que estavam com ele foram levados como prisioneiros, foram levados cativos. A Bíblia diz que a tristeza, a angústia foi tão grande, está no versículo 4, que Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais força para chorar. Choraram até perderem as forças. E para piorar, a Bíblia diz que Davi ele se angustiou muito, porque o povo, os guerreiros que estavam com ele, entendendo que aquela situação era por culpa de Davi, que como líder ele era o culpado do que estava acontecendo, eles intentaram apedrejar Davi, queriam matar Davi, porque o ânimo de todo o povo, o ânimo deles estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. É nesse momento de angústia, de aflição, de desespero, que Davi toma 2 decisões. De tantas outras, nós queremos apenas citar 2 decisões tomadas por esse homem de Deus que fizeram toda a diferença. A primeira decisão, nesse momento em que ele se amargura, se angustia ainda mais por causa da ameaça de ser apedrejado, nesse momento em que todos estão chorando, nesse momento em que ele está sendo acusado como culpado da situação, a Bíblia diz que Davi, ele não busca força em sua liderança humana, ele não busca força em si próprio, ele não busca força na sua carne, mas ele busca se esforçar no Senhor, seu Deus. Davi busca força em Deus. Veja o que diz a Bíblia no Salmo 40, no versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. A confiança de Davi estava em Deus e por isso ele busca força no Senhor. A Bíblia diz no Salmo 46, no versículo 1. Salmo 46, versículo 1. Muitos irmãos conhecem este salmo. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Davi vai direto a Deus e se fortalece nele. Ei, Deus está dizendo para pessoas nesta hora: busque força em mim. Deus tem poder para te fortalecer nesse momento de angústia, neste momento de aflição. Deus está do teu lado te fortalecendo agora. Veja o que diz o livro do profeta
Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 30. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Agora veja o que diz o versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Davi buscou força em Deus. Davi buscou força no Senhor. Ele se esforçou no Senhor, seu Deus. Por que você está triste? Por que você está amargurado? Busque força no teu Deus. Deus tem poder para te garantir vitória. Deus tem poder para te renovar, para te fortificar, para que você passe por este processo e saia vitorioso no nome de Jesus Cristo. Você precisa buscar força no Senhor. É a primeira atitude que Davi toma para que ele seja bem-aventurado neste momento tão difícil. A segunda atitude, após se fortalecer no Senhor, seu Deus, Davi vai consultar ao Senhor. Diz a Bíblia no versículo 7 que Davi ele pede a Abiatar, o sacerdote, que lhe traga o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. No versículo 8, então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Davi está pedindo direção ao Senhor, está pedindo uma resposta de Deus. Deus, ele está pronto para responder às nossas petições. Peça direção a Deus, que ele vai te orientar como passar por essa situação que você está vivendo. Peça direção a Deus e quando Ele te der a direção, você pode avançar tranquilo, porque quem te direcionou tem poder no céu, na terra, debaixo da terra, para te dar vitória naquilo que for necessário. Diz a Bíblia que Davi ele consulta ao Senhor: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E a Bíblia diz que o Senhor lhe respondeu e disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Sabe o que isso quer dizer? Deus está dizendo para Davi: pode seguir em frente, pode caminhar, pode avançar, porque eu estou contigo e já te entreguei a sua vitória. É só avançar, é só continuar avançando que você vai alcançar aquilo que você tanto almeja. Você vai recuperar aquilo que muitas vezes o inimigo tenta te tomar, mas nesta hora o Espírito Santo de Deus, através da palavra do Senhor, está te dizendo: não pare no meio do caminho, não desista, continue, porque Deus já te deu direção para avançar. Já te deu ordem e te deu a autorização para conquistar aquilo que Ele já entregou em suas mãos. Agora observe bem, a Bíblia diz que Davi ele sai com 600 homens, e quando chegam perto de um ribeiro chamado Besor, 200 homens, porque estavam cansados, haviam viajado 3 dias e estavam cansados, e a tristeza também os angustiou muito, trazendo ainda mais cansaço físico e emocional. 200 homens ficam no ribeiro de Besor, mas Davi continua avançando com outros 400 homens, e eles vão, e a Bíblia diz, está escrito no versículo 18: assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. Isso é a bênção completa. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Sabe o que isso quer dizer? Davi ele se esforça no Senhor, Davi pede direção a Deus, Deus lhe dá autorização para avançar, e quando Davi chega na batalha, ele recupera tudo, não fica nada para trás. Ei, não vai ficar nada para trás. Tudo que Deus te deu é seu. O inimigo não pode tomar aquilo que Deus já te deu. Se Deus autorizou, se Deus disse avance,
Pode avançar, porque tudo aquilo que é teu, você vai tomar posse em nome de Jesus. Receba essa palavra e creia. Deus está contigo, te dando força, te dando direção. Basta avançar e conquistar aquilo que você tem direito, porque o Senhor já entregou em suas mãos. Eu quero te fazer um convite. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho em todas as notificações, dê o seu like, assista os vídeos que estão aqui em cima, porque certamente Deus tem muito para falar contigo através de sua palavra. Nós estamos em uma campanha de divulgação da palavra de Deus e quando você dá o seu like, você está nos ajudando a evangelizar e a falar a palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.